Olá pessoal, muito boa noite a todos e a todas. Estamos de volta aqui com mais uma aula da nossa disciplina Legislação Penal Extravagante, nessa noite de 15 de junho de 2020, quando estamos dando início ao período suplementar extraordinário de 2020.5, iniciado na noite de hoje. Pessoal, agora há pouco eu fiz uma live tecendo algumas considerações introdutórias acerca do período suplementar extraordinário, a respeito também do nosso plano de curso e da própria disciplina Legislação Penal Extravagante. Na sequência, eu postei uma videoaula, uma aula já gravada anteriormente, quando do início do semestre letivo de 2020.1, que lamentavelmente foi interrompido em razão da quarentena a qual nós nos submetemos por força da trágica pandemia de Covid-19, que até a data de ontem já tinha ceifado a vida de 43 mil cidadãos brasileiros. Mas, sem mais delongas, como eu estava dizendo, postei também no SIGA-A, como link externo, essas considerações introdutórias, a aula inicial constante de uma apresentação do plano de curso e também, vejam só, as senhoras e os senhores, meus caros e minhas caras amigos e amigas internautas, sobretudo os alunos inscritos nesse componente curricular, a disciplina Legislação Penal Extravagante. Vejam só vocês, nós vamos agora discorrer a respeito do primeiro ponto do nosso conteúdo programático, qual seja, justamente, pessoal, acompanhe, por favor, o plano de curso, na parte relativa ao conteúdo programático, a chamada Lei das Contravenções Penais. Hoje nós vamos, portanto, tratar a respeito da Lei das Contravenções Penais, desse diploma legal que trata desses ilícitos penais de menor reprobabilidade, de menor grau de lesividade social. Mas passemos à nossa aula de hoje, passemos à nossa exposição de hoje. Vamos lá, pessoal. O primeiro ponto que nós deveremos destacar no tocante às contravenções penais é a maneira como o nosso legislador penal classifica as infrações penais. O que é infração penal, gente? Infração penal é toda aquela conduta que pode tanto ser comissiva, ou seja, importar num fazer, quanto ser omissiva e importar num abster-se, num não fazer, que infringe a legislação penal. Todo aquele ato, ou toda aquela omissão, toda aquela ação ou toda aquela omissão, toda aquela conduta caracterizada por uma manifestação volitiva, uma manifestação de vontade da pessoa humana, que transgride, que infringe a legislação penal vigente, ela é chamada de infração penal. E o nosso legislador penal, dentro do sistema penal brasileiro, adotou a chamada classificação dicotômica ou dualista, ou também denominada de divisão bipartida das infrações penais, através da qual as infrações penais foram divididas em duas espécies distintas. A classificação das infrações penais adotada pelo sistema penal brasileiro, o legislador penal optou por adotar duas espécies de infrações penais. Quais são essas duas espécies de infrações penais? Nós temos, gente, por um lado, os crimes, que vêm a ser aquelas infrações penais de maior grau de lesividade social, de maior nível de reprobabilidade, e nós temos, por outro lado, as contravenções penais, que importam no cometimento de infrações penais, no cometimento de transgressões à legislação penal vigente de menor gravidade, de menor monta,
de menor lesividade social, portanto, são as chamadas contravenções penais. Recapitulando, pela divisão adotada pelo legislador penal brasileiro, dentro do nosso sistema penal, nós temos, de um lado, os crimes, que também são chamados, dentro da nossa sistemática, de delitos. Crime e delito são sinônimos. Quando você fala crime ou delito, no nosso sistema, delito, ele tem sentido de crime e não de infração penal. E nós temos as contravenções penais, ou seja, todos os atos, todas as ações ou omissões, todas as condutas que ferem, que transgridem, que infringem a legislação penal, são denominadas de infrações penais. E dentro das infrações penais, nós temos, de um lado, as infrações penais de maior lesividade, de maior grau de reprovabilidade. São chamados crimes ou delitos. Por outro lado, nós temos as contravenções penais, que se caracterizam por ser infrações penais de menor grau de reprovabilidade, menor grau de lesividade. Essa é a chamada divisão dicotômica, dualista ou bipartida das infrações penais, que é empregada pelo nosso sistema penal brasileiro. Assim como em outros países, como por exemplo a Itália, a Suíça, a Noruega, são sistemas penais que optaram por esse tipo de classificação das infrações penais, certo? Gente, esgotada essa introdução, exaurida essas considerações iniciais acerca dessa classificação das infrações penais no sistema penal brasileiro, cumpre-nos salientar outro ponto deveras importante, relativo, veja só vocês, ao fato de que, consoante inclusive reza o Código Penal, certo? Na exposição de motivos da parte especial do Código, não há nenhuma diferença ontológica entre crime e contravenção. Infração penal é infração penal, certo? Independentemente do seu grau de lesividade, independentemente de infringir de forma mais ou menos grave o sistema penal brasileiro. Não existe, portanto, nenhuma diversidade ontológica entre crime e contravenção, certo? A infração penal é sempre uma infração penal. Ela pode ser mais grave, e aí ela é denominada de crime ou delito, ou ela é menos grave, certo? E aí ela é denominada de contravenção penal. A contravenção penal é uma das duas subespécies, uma das duas espécies das infrações penais, certo? A doutrina, inclusive, utiliza-se de algumas expressões até um pouco engraçadas para denominar as contravenções penais, chamando de crime anão. O grande jurisconsulto, o grande mestre penalista Nelson Hungria, um dos grandes papas do direito penal brasileiro, chama de crime anão. O grande Fragoso Nunes chama também de crime vagabundo, ou crime liliputiano, fazendo uma referência, obviamente, a Lilliput, né? Aquela cidadela fantástica, aquela ilha fantástica onde o personagem Gulliver encontrou seres diminutos, pequeninos, anões, né? Daí isso é chamado também de crime liliputiano, baseando-se naquela história clássica de Gulliver, que atraca na ilha de Lilliput, né? Portanto, gente, a diferença entre crime e contravenção, vejam só, as senhoras e os senhores, meus queridos alunos e alunas,
Meus caros amigos internautas, minhas caras amigas internautas, a diferença, a distinção, a vida entre o crime e a contravenção não é qualitativa, certo? Mas sim quantitativa, no sentido de que crime ou contravenção penal, ambos são infrações penais. Contudo, as infrações penais, elas têm uma gravidade menor e, portanto, demandam uma resposta menor do Estado. Desse modo, os crimes, tendo uma gravidade maior, também reclamam uma resposta maior do Estado, uma resposta maior da sociedade. Assim, obviamente, dentro desse parâmetro que corresponde ao princípio da proporcionalidade das penas, quanto maior for o grau de reprovação da conduta do agente, quanto maior for a reprovação social da infração penal, maior deverá ser, obviamente, a pena. Daí se deduz, por uma questão de lógica, que as contravenções penais, elas atraem sanções penais, obviamente, bem aquém, bem menores do que aquelas que os crimes, evidentemente, atraem, né? Obviamente, os crimes, em geral, possuem sanções penais muito maiores, em razão da própria gravidade maior dos crimes em comparação com as contravenções penais. Fui bem claro, pessoal? Alguma dúvida? Gente, eu peço, quem tiver alguma dúvida, por favor, não deixe de perguntar. Pode perguntar aqui através do Facebook, pode perguntar através do chat, do Siga, pode perguntar através do meu WhatsApp, 9969-2551, ou do meu e-mail, mariotrajano@gmail.com. Por favor, eu peço às senhoras e aos senhores que fiquem bastante à vontade para perguntarem, questionarem. É até melhor fazerem por escrito, porque eu posso, evidentemente, formular uma resposta melhor elaborada, uma resposta baseando-me, inclusive, no que reza a doutrina, no que reza a jurisprudência, de forma mais elaborada. Sem falar que as perguntas feitas através de e-mail, através de WhatsApp, através do chat do próprio Facebook, do Siga, através de comentários feitos, por favor, não se furtem, não deixem de comentar e também de curtir e compartilhar, quem sabe, as nossas humildes exposições. Tem a vantagem de não haver interrupção, ao passo que uma aula que fosse feita através de videoconferência teria as interrupções naturais das perguntas feitas pelos alunos. Por favor, quem tiver sua dúvida, anote e depois escreva para este professor, aqui no Facebook, no Siga, ou através do meu e-mail, ou mesmo através do WhatsApp. Ok? Mas vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Vamos dar continuidade a essa aula na qual nós estamos falando a respeito das contravenções penais. Eu disse a vocês que o nosso sistema penal, ele adotou o sistema dicotômico, ou dualista, o bipartido das infrações penais. Mas não se pode esquecer também de dizer que alguns sistemas penais alienígenas, alguns sistemas penais de outros estados, de outros países, adotaram o critério tricotômico, a divisão tripartida das infrações penais. É o exemplo da França, é o exemplo da Áustria, é o exemplo do Japão, da Bélgica, certo? Em que há a divisão das infrações penais em 3 categorias diferentes, em 3 espécies: os delitos, os crimes e as contravenções penais, certo? Aqui no nosso sistema, delito é sinônimo de crime. E a classificação, ela é bipartida, ela é dicotômica, ela é dualista, certo? Nós temos as infrações penais como continente, e nós temos os
crimes e as contravenções penais como conteúdos. Nós temos como gênero as infrações penais e como espécies os crimes e as contravenções, certo? Não havendo, reitero aqui o que disse agora há pouco, nenhuma diferença em caráter qualitativo, em caráter ontológico, de natureza relativa à essência dos crimes e das contravenções. Por quê? Porque o que as diferencia vem a ser tão somente o nível, a gravidade da lesividade social, a gravidade e, portanto, também a lesividade social das infrações penais eventualmente cometidas. Até porque, gente, é interessante. O que hoje é contravenção penal, amanhã pode ser crime, vice-versa. Cita aqui um exemplo muito interessante. O porte ilegal de arma. Até o advento do Estatuto do Desarmamento, o porte ilegal de arma era uma simples contravenção. Hoje, vem a ser um crime, a depender da situação, inclusive um crime inafiançável, a depender da natureza, do armamento, do artefato ilicitamente portado pelo indivíduo. O porte ilegal de arma poderá ser afiançável ou inafiançável, dependendo da natureza do armamento, né, da arma ilegal encontrada com o indivíduo. Mas, de toda forma, é um crime. Certo? O porte ilegal de arma no Brasil é crime. Mas, até o advento do Estatuto de Desarmamento, era contravenção penal. Ou seja, o que é crime hoje pode ser contravenção amanhã e vice-versa. Cito outro exemplo interessante. Havia a contravenção penal da importunação ofensiva ao pudor. Essa contravenção penal, ela foi hoje alçada à condição de crime, a chamada importunação sexual. Certo? Outrora, a mesma conduta que estava epigrafada sobre a rubrica da contravenção penal da importunação ofensiva ao pudor, hoje caracteriza o delito, caracteriza o crime de importunação sexual. Tendo em vista que não há diferença, reitero, de natureza ontológica, de natureza, inclusive, qualitativa, no tocante à infração penal. A infração penal sempre será infração penal. Ela poderá ser mais grave, e aí será chamada de crime, certo? E sendo chamada de crime, ela estará contida na parte especial do Código Penal ou na legislação penal extravagante e outros diplomas legais extraordinários, certo? Extraordinários que eu digo porque não se relacionam ao Código Penal, mas na realidade trata-se de legislação ordinária, né? A legislação, por exemplo, o Código de Trânsito, que traz dispositivos de matéria penal, a Lei de Tóxicos, que traz dispositivos de natureza penal, a Lei Maria da Penha, que também traz dispositivos de natureza penal, e tantos outros diplomas legais que podem conter crimes, certo? Que podem conter delitos dentro dessa classificação bipartida, dentro dessa classificação dualista que foi adotada pelo nosso legislador penal brasileiro. Certo, pessoal? Mas vamos lá, meus amigos e minhas amigas. O artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal e na Lei das Contravenções Penais diz o seguinte: considera-se crime a infração penal a que a lei comina a pena de reclusão ou detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Contravenção é a infração penal que a lei comina isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Desse dispositivo legal, nós extraímos aqui a primeira grande diferença entre crimes e contravenções, certo? Os crimes, eles atraem as penas privativas de liberdade da reclusão e da detenção. Recapitulando aqui para o pessoal, para os meus alunos de legislação penal extravagante. Qual é a diferença entre reclusão e detenção? É muito simples.
A pena de reclusão comporta os 3 regimes prisionais: fechado, semiaberto e aberto. Ao passo que a pena de detenção comporta tão somente os regimes mais brandos, o regime aberto e o regime semiaberto. Os crimes, eles comportam penas de detenção e de reclusão, ao passo que as contravenções penais atraem tão somente a pena de prisão simples, que poderá vir a ser aplicada isoladamente ou cumulativamente a pena de multa, certo? Salientando aqui, gente, fazendo uma exegese, uma interpretação desse dispositivo legal, agora há pouco mencionado, é interessante que as contravenções, por evidente leitura que se faz desse artigo 1º, atraem penas muito mais brandas, como é o caso da pena de prisão simples. Certo? Certo, pessoal? Muito bem. Mas além dessa diferença principal entre crimes e contravenções penais, existem outras distinções importantes, existem outras distinções particularmente importantes que diferenciam os crimes das contravenções penais. Doravante, passaremos a reportarmos-nos a essas diferenças, a essas distinções que a doutrina nos ensina e que prestam-se a diferenciar os crimes das contravenções penais. Vamos a elas. A primeira delas, particularmente muito importante, é o seguinte: de acordo com o que reza o inciso 2º do artigo 14 do Código Penal Brasileiro, quando uma conduta criminosa não é levada a cabo, não chega a consumar-se por razões alheias à vontade do agente, ocorre o fenômeno da tentativa, também denominada de conatus. O que é tentativa sob uma interpretação jurídico-penal? A tentativa, ela ocorre quando o crime não se consuma. Aqui vale a pena fazermos uma recapitulação do chamado iter criminis. Alguém lembra o que é iter criminis, pessoal? O famoso caminho do crime? O iter criminis, o conjunto de etapas, o conjunto de fases que caracterizam a conduta criminosa. Nós temos no iter criminis, primeiramente, uma fase interna, que é a chamada cogitação. O indivíduo cogita da prática criminosa. Evidentemente que a mera cogitação não se trata de algo punível, é algo que se considera como um completo irrelevante penal. Obviamente não se pune o fato do indivíduo meramente imaginar, cogitar, pensar em praticar um crime. Evidentemente que a cogitação criminosa, essa fase íntima, interna, psicológica do iter criminis, ela não é punível. Nós temos na sequência a chamada preparação, também denominada de atos preparatórios. A preparação consiste no conjunto de atividades praticadas pelo agente no afã de obter os meios, os recursos para empreender a prática criminosa, é a aquisição dos instrumentos do crime, a elaboração de um plano para se praticar um determinado ilícito, através da mobilização de recursos, da mobilização de esforços, por exemplo, quando o crime é praticado em concurso de agentes, em concurso de pessoas. A preparação
ela também não é punível, salvo se ela compreender a prática de outro delito. Por exemplo, o indivíduo adquirir uma arma de fogo para praticar um homicídio, no tocante ao homicídio, é penalmente irrelevante. Mas se a arma for adquirida por meios ilícitos, evidentemente que isso importará em outro delito, o crime de porte ilegal de arma, seja ela de uso permitido ou de uso restrito, à luz do que reza o Estatuto do Desarmamento. Mas no tocante ao homicídio que o indivíduo planeja executar, esses atos preparatórios eles são absolutamente irrelevantes do ponto de vista da punibilidade. São absolutamente impuníveis. Nós temos na sequência a chamada execução, ou atos executórios. A execução é a prática consistente no delito. Existem algumas divergências doutrinárias acerca de quando é que se dá a execução do delito. A corrente majoritária entende que a execução se dá quando se pratica o verbo nuclear da conduta, o verbo nuclear do tipo penal. Quando se subtrai, quando se mata, quando se constrange, quando se ameaça, quando se pratica, enfim, a conduta descrita no tipo penal relativo àquela conduta criminosa. A partir da execução, nós temos uma conduta punível. Pune-se a execução, ainda que essa execução não tenha resultado na consumação delitiva. E aí o que é que diz o artigo 14, lá no seu inciso 2º? O artigo 14 do nosso Código Penal, em seu inciso 2º, fala que o crime é tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, por exemplo, quando o indivíduo atira no desafeto e essa pessoa desafortunada, que foi alvo desse atentado, venha a ser socorrido a tempo por populares e levado à unidade de saúde mais próxima, levado a um hospital. Nos tempos atuais é até perigoso de ser levado a um hospital. A gente tem que, em que pese toda a tragédia colossal da Covid-19, tentar manter o bom humor, né? O bom humor é uma das armas mais importantes, mais efetivas no combate a todos os problemas. E aí eu me refiro tanto às questões de ordem de saúde, quanto até às questões de ordem política. Nós estamos vivenciando um período politicamente tão conturbado, lamentavelmente, da história do nosso país. Uma dupla tragédia. Estamos, por um lado, tragédia da pandemia, por outro, tragédia de uma conjuntura política absolutamente adversa. Mas vamos lá. O sujeito leva um tiro e é levado até o hospital. No hospital, ele recebe o pronto atendimento médico e acaba escapando. Obviamente não se consumou o crime. Mas não se consumou o crime por quê? Por razões alheias à vontade do agente. Vamos criar aqui outro exemplo. Um bando de acelerados, um grupo de criminosos, de malfeitores, articula o assalto a uma agência bancária. A explosão de um caixa eletrônico de um banco, por exemplo. E eles se dirigem até uma agência bancária no meio da noite. E vizinhos, pessoas que moram próximo àquele banco, suspeitam da movimentação de veículos e pessoas e ligam para o CIOSP, ligam para a Polícia Militar, para o 190. E a polícia vem e frustra aquela tentativa de roubo. O roubo não chega a ser consumado porque os ladrões foram presos antes de consumarem a sua prática criminosa. Eu citei esses dois exemplos, mas poderia citar muitos outros. Por exemplo, quando o indivíduo atira diversos projéteis contra um inimigo, contra um desafeto, real ou imaginável, e erra todos os disparos, ou apenas atinge de raspão o seu desafeto. E o indivíduo não vem a morrer. Não porque o agente assim não o quisesse, mas sim porque ele não tinha devida perícia
em armas de fogo, não sabia tirar direito. E por circunstâncias alheias à sua vontade, o indivíduo apenas saiu lesionado ou nem isso, em razão da falta de habilidade do criminoso com dispositivos letais movidos a pólvora, com armas de fogo, movidos à explosão. Nessas situações, evidentemente, que a conduta do agente é perfeitamente punível, certo? Mas ela é punível de forma mais branda, de forma mais moderada. E aí a gente se socorre do que diz o parágrafo único do mencionado artigo 14, certo? Que diz que, salvo disposição em contrário, ou seja, se a legislação penal não disser nada a respeito, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Lembrem-se, sempre que o crime não for consumado, a pena é diminuída da pena que seria aplicada caso o crime fosse consumado, na proporção de 1 a 2 terços. Certo? Nós temos aqui, portanto, uma causa geral de diminuição de pena em razão da tentativa, situação legalmente prevista no inciso 2º do artigo 14 do nosso Código Penal brasileiro. Mas feitas essas considerações, feita essa pequenina recapitulação, vejam só, as senhoras e os senhores, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, meus caros amigos e minhas caras amigas internautas, feitas essas considerações acerca do intercrimes e da tentativa, voltemos aqui ao prumo original da nossa aula. Voltemos aqui, pessoal, a questão das diferenças entre os crimes e as contravenções penais. Eu estava dizendo aqui a vocês que a primeira diferença diz respeito à questão exatamente que os crimes atraem penas privativas de liberdade, de reclusão e detenção. E as contravenções atraem tão somente a pena de prisão simples, certo? Mas aí eu falava também da questão da tentativa, que é a segunda diferença, né, dentro dessas, além dessa distinção principal entre crime e contravenção, né, existem outras diferenças menores. A primeira delas é a questão de que a tentativa. Nos crimes, admite-se a tentativa. Nas contravenções penais, não se admite a tentativa, pessoal. Portanto, não há tentativa de contravenção penal, certo? A tentativa de contravenção penal, ela consiste no irrelevante penal, ela não é punida, gente. Diferentemente da tentativa de crime. A tentativa de crime é punida à razão de 1 a 2 terços, salvo disposição em contrário, conforme reza o parágrafo único do artigo 14 do nosso Estatuto Repressivo, do nosso Código Penal brasileiro. Vocês entenderam, pessoal? Muito bem. Além dos crimes e contravenções terem essa distinção, no tocante às espécies de sanções penais, certo? Os crimes admitindo penas privativas de liberdade, de reclusão e de detenção, lembrando, reclusão admite regime aberto, semiaberto e fechado. Detenção só admite o regime aberto e o semiaberto. Além dessa diferença principal, existem outras diferenças menores. A primeira delas é relativa a essa questão do conatus ou tentativa. Conatus e tentativa, a mesma coisa. A tentativa, certo? Quando o agente executa o crime, chega à fase da execução no intercrimes, certo? Mas não chega a consumar a conduta criminosa, não chega a praticar o crime, propriamente falando, por razões alheias à sua vontade, por circunstâncias alheias à sua vontade, na dicção utilizada pelo nosso Código Penal, lá no inciso 2º do artigo 14, certo? Pune-se perfeitamente a tentativa.
no que diz respeito aos crimes. Já no tocante às contravenções penais, a tentativa é impunível. Não há tentativa de contravenção penal, gente. Não há tentativa, não há infração, aliás, contravenção penal tentada. Existe crime tentado, mas não existe contravenção penal tentada. Mas vamos lá, vamos às outras diferenças entre crimes e contravenções. Pessoal, no que diz respeito à titularidade e à natureza jurídica da ação penal. Os crimes ou delitos, eles podem ser apurados por meio das ações penais públicas incondicionadas, das ações públicas condicionadas e das ações penais privadas. Vamos fazer aqui uma breve recapitulação da diferença entre essas três espécies de ação penal. Na ação penal pública incondicionada, o próprio nome já está dizendo, a titularidade pertence ao Ministério Público, ao órgão acusatório do Estado, que deverá propô-la sem a necessidade do preenchimento de qualquer condição. O Ministério Público é o titular da ação penal pública e, portanto, deverá propor sem a necessidade do preenchimento de nenhuma condição. Essa é a ação penal pública. A maioria dos crimes, eles são crimes de ação penal pública. Se a legislação penal não fizer nenhuma referência em sentido contrário, o crime é de ação penal pública. Ou seja, a regra é que os crimes são de ação penal pública. Incondicionada. E o que é ação penal pública condicionada? Na ação penal pública condicionada, em situações excepcionais, se submete o ajuizamento da ação penal por parte do Ministério Público ao preenchimento de certas condições. A ação penal pública ela poderá ser condicionada à representação do ofendido, quando a pessoa ofendida, como é o caso do crime de ameaça lá do artigo 147, a pessoa ofendida, ela, entre aspas, autorize, através da representação, que o Ministério Público ajuize a ação penal. Por isso que se diz ação penal pública condicionada. É o caso também a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, certo? Por exemplo, nos crimes contra a honra praticados em detrimento da pessoa do presidente da República, certo? Nessas situações que eu exemplifiquei aqui, a ação penal pública ela é condicionada à representação ou condicionada à requisição do ministro da Justiça, certo? E a ação penal privada? A ação penal privada é aquela cuja titularidade do ajuizamento da ação penal, ou seja, quem propõe a ação penal perante a Justiça, através de uma peça denominada de queixa, vem a ser o próprio ofendido, através de advogado constituído com poderes específicos para tal. Certo? O indivíduo contrata um advogado e o advogado, em nome do seu constituinte, ajuiza a ação penal privada. O exemplo clássico é o exemplo dos crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, que são crimes de ação penal privada, salvo algumas situações excepcionalmente previstas, como a já falada situação em que o crime contra a honra do presidente da República ele é sujeito à requisição, é um crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Mas, em regra, os crimes contra a honra são crimes de ação penal privada. A titularidade do ajuizamento da ação, o direito de ingressar com a ação penal, certo? Ele passa das mãos do Estado, das mãos do Ministério Público, do órgão acusatório do Estado, para as mãos do próprio ofendido, através de advogado por ele constituído, que deverá propor a ação penal privada, certo? Vamos lá. Os crimes admitem tanto ação penal pública incondicionada, quanto ação penal pública condicionada, quanto ação penal privada, certo? Isso é a inteligência, isso é
resultado, é uma interpretação do artigo 100 do Código Penal. O artigo 100 do Código Penal trata acerca das diferentes espécies de ações penais e fala que os crimes eles poderão ser de ação penal pública, condicionada ou incondicionada, e de ação penal privada, certo? No tocante às contravenções penais, a história é diferente, pessoal. No tocante às contravenções penais, certo? Elas só são apuráveis, elas só são objeto do ajuizamento da ação penal pública incondicionada. Isso de acordo com o que reza o artigo 17 da Lei das Contravenções Penais. Ou seja, de acordo com o que determina o artigo 17 da Lei das Contravenções Penais, certo? As contravenções penais, elas são objeto exclusivamente, elas poderão ser objeto de ajuizamento através exclusivamente de ação penal pública incondicionada, que cabe, obviamente, ao Ministério Público, certo? Isso é o que reza o artigo 17 da Lei das Contravenções Penais. Existe, entretanto, uma única exceção legal que a doutrina nos ensina. É a hipótese da ação penal privada subsidiária da pública. O que é ação penal privada subsidiária da pública? Certo? Quando o Ministério Público, titular da ação penal, deixa de propor a ação penal pública, o titular ele poderá entrar com a ação penal privada subsidiária da pública, que deverá posteriormente ser corroborada pelo órgão do Ministério Público. Certo? Há uma outra exceção muito particular que trata das chamadas vias de fato, a contravenção penal das vias de fato, em que a ação penal pública ela é condicionada à representação do ofendido. Tirando essas exceções legais, as contravenções penais só admitem o ajuizamento da ação através da ação penal pública incondicionada, certo? Mas vamos lá. Existe uma terceira distinção entre as ações penais, entre os crimes e as contravenções penais. Quando nós estamos estudando as regras relativas à territorialidade e à extraterritorialidade da lei penal, nós vimos que a lei penal brasileira, em determinadas situações excepcionais, ela é aplicável a crimes cometidos fora do território brasileiro. Isso dentro daquilo que é denominado pela doutrina de teoria da extraterritorialidade. A teoria da extraterritorialidade penal, que foi adotada pelo nosso sistema penal brasileiro, lá no artigo 7º do Código Penal, certo? Ou seja, em algumas situações, um crime praticado fora do Brasil, ele poderá ser julgado à luz da lei penal brasileira, certo? No tocante às contravenções penais, contudo, não há extraterritorialidade da lei penal, certo? Ou seja, contravenções praticadas fora do Brasil não podem ser objeto da lei penal brasileira. Não podem ser alcançadas pela legislação penal brasileira, certo? Ou seja, evidentemente não existe extraterritorialidade em relação às contravenções penais. Certo, pessoal? Tudo bem, meus amigos e minhas amigas, meus caros internautas e minhas caras internautas, meus queridos alunos e minhas queridas alunas? Fui bem claro? Quarta diferença entre os crimes e as contravenções. Nos crimes, eventualmente, pode haver a extraterritorialidade condicionada ou incondicionada. Conforme a gente viu quando estávamos estudando isso lá na disciplina de Direito Penal 1, o fenômeno da extraterritorialidade poderá ocorrer quando houver a aplicação da lei penal brasileira a crimes praticados no estrangeiro. Mas aqui nas contravenções,
por sua vez, não há essa possibilidade. Contravenção, ela só pode ser disciplinada sob a égide da lei penal brasileira. Não há esse fenômeno da extraterritorialidade como há nos crimes. Então vamos recapitular as diferenças. Vamos recapitular as diferenças entre crimes e contravenções. A primeira e maior delas, evidentemente, diz respeito à questão de que os crimes, eles atraem tanto as penas privativas de liberdade de reclusão quanto de detenção. Lembrando aí a diferença entre reclusão e detenção. A reclusão comporta os 3 regimes prisionais, aberto, semiaberto e fechado. A detenção só comporta os regimes prisionais mais brandos, o regime aberto e o regime semiaberto. Lembrando aqui, pessoal, só fazendo uma pequena digressão, quem é que se recorda, no tocante à aplicação da lei penal, qual é o regime inicial de cumprimento da pena que, em regra, é utilizado no tocante à quantidade de pena aplicada ao agente condenado criminalmente? Quem é que lembra, gente? Vamos recapitular aqui. Se o agente for primário, evidentemente nós estamos falando de réus primários, a pena até 4 anos atrai a incidência do regime inicial de cumprimento de pena aberto. Se a pena estiver no patamar de 4 a 8 anos de reclusão, comportará o regime inicial de cumprimento de pena semi-aberto. Acima de 8 anos, o regime inicial de cumprimento deverá ser o regime fechado, ainda que o agente seja réu primário, né? Em razão desse quantum da pena bastante exacerbado, né? Muito bem. Além dessa diferença fundamental, existem essas diferenças. Contravenção não admite tentativa, crime admite. Crime pode ser apurado por ação penal pública condicionada, incondicionada ou ação penal privada. Contravenção, salvo aquelas 2 exceções relativas, primeiramente, a questão da ação penal privada subsidiária da pública, ou a infração penal, a contravenção penal das vias de fato, que é a ação penal pública condicionada, certo? Tirando essas 2 exceções, a ação penal pública sempre será incondicionada, certo? Terceira diferença. Cabe extraterritorialidade da lei penal no tocante aos crimes. A teor do que reza o artigo 7º do nosso Código Penal. Mas não cabe falar em extraterritorialidade da lei penal no tocante às contravenções penais. Ou seja, a lei brasileira jamais será aplicada às contravenções. A lei brasileira poderá, nas hipóteses previstas no artigo 7º do Código Penal brasileiro, em situações excepcionais, ser aplicada a crimes praticados no estrangeiro, que não acontece, evidentemente, nas contravenções penais. Mas há outras 2 diferenças interessantes. Nós temos, por força, inclusive, do novíssimo e controvertido pacote anticrime, um tempo máximo de cumprimento de pena em nosso país de 40 anos. O indivíduo que foi condenado por vários delitos, por exemplo, ele só pode passar 40 anos preso. Não, pessoal, não, eu bato sempre nessa tecla. Não pensem que o indivíduo que cumpriu 40 anos, ele poderá sair, praticar um novo crime, talvez um crime hediondo, e jamais ser punido em razão disso. Isso não existe, certo? Não existe, não é isso que determina a nossa legislação penal. Existe essa lenda urbana, existe esse factoide, essa ficção jurídica, essa farsa que as pessoas criaram, que o indivíduo não poderá
o indivíduo que tiver cometido um delito após ter cumprido 40 anos, ele poderá vir a ser solto. Isso não existe. Né? O próprio parágrafo 2º do artigo 75, que é o artigo do Código Penal que disciplina isso, fala que, sobrevindo uma condenação por fato posterior, vai se fazer uma nova unificação das penas, desprezando-se o período já cumprido, certo? Não há isso que as pessoas imaginam. Mas, enfim, o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade em nosso país, ele é, de acordo com o que reza o artigo 75 do Código Penal, alterado em sua redação pela lei número 13.964 de 2019, o novíssimo pacote anticrime, tão controvertido, cuja elaboração foi atribuída ao ex-ministro Sérgio Moro. Na realidade foi uma comissão de juristas, né? Ex-ministro Sérgio Moro, que passou de juiz a ministro e agora passou de ministro a detrator do atual governo federal. Mas, enfim, o pacote anticrime alterou e o tempo máximo de cumprimento de pena não é mais de 30 anos. Antes do pacote anticrime, o artigo 75 do Código Penal falava em 30 anos de cumprimento de pena privativa de liberdade, certo? Através quando houvesse, por exemplo, várias condenações. Aí, gente, a pessoa pergunta, professor, e para fim de progressão de regime, leva-se em consideração os 40 anos ou leva-se em consideração o somatório das penas? Por exemplo, o indivíduo condenado a 200 anos de reclusão. Existiam nos anos 80 aqui no Rio Grande do Norte alguns criminosos que receberam a denominação, que foram elevados à categoria pela imprensa de inimigos públicos, número 1, Paulo Queixada, Naldinho do Mereto, Nega Anchieta, Demi, uns criminosos muito, muito perigosos, autores de diversos homicídios, eram latrocidas contumazes, que na cadeia mataram vários desafetos, mais famoso deles, o famoso Paulo Queixada, que alguns deles eram condenados a mais de 150, mais de 200 anos de reclusão. Todos eles morreram na cadeia, salientes. Mas, se tivessem morrido na cadeia, se tivessem sido assassinados pelos seus desafetos no ambiente prisional, como é que se faria o cálculo da pena? Por exemplo, um indivíduo que é condenado a 120 anos por vários crimes, todos eles hediondos. Você sabe que a progressão de regime no caso de crime hediondo se dá com o cumprimento de 2/5 da pena, né? Em termos redondos, vamos estar 200 anos. 2/5 de 200 anos. 2/5 de 200 anos, nós teríamos aí 40 anos, exatamente 40 anos, né? Nós teríamos aí 40 não, 80 anos, perdão. 80 anos de reclusão. Vamos ir para 100. 100, 2/5 de 100. Né? Nós temos aí 40 anos. Indivíduo condenado por vários crimes hediondos. Ele progrediria de regime com 40 anos e não com 2/5 de 40. Né? E não com 2/5 de 40 dá 16 anos, né? Dá 16 anos. Por quê, gente? Porque a jurisprudência majoritária entendeu que o tempo de cumprimento de pena para fins de progressão de regime deve se dar pela pena combinada e não por esse limite das penas do qual trata o artigo 75, que era de 30 anos e agora passou a ser de 40 anos pela redação da Lei 13.964, a Lei 13.964, é o famoso pacote anticrime, que foi introduzido no final de 2019, certo? Bom, o tempo máximo de cumprimento da pena de condenação por crime será de 30 anos, a teor do que 40 anos, desculpe, a teor do que reza o artigo 75 do Código Penal. No caso das contravenções, o tempo máximo de cumprimento
das penas por contravenções penais será de 5 anos, até do que reza o artigo 10 da Lei das Contravenções Penais. O artigo 10 da Lei das Contravenções Penais fala de um tempo máximo de cumprimento de pena de 5 anos para as contravenções penais, certo? Existe uma quinta diferença no tocante ao chamado período de prova do sursi. Né? Nós temos, para os crimes, o período de prova de sursi é de 2 a 4 anos. Né? Nas contravenções penais, o período do sursi é de 1 a 3 anos, de acordo com o artigo 11 da Lei das Contravenções Penais. Recapitulando aqui, essa sexta e derradeira diferença entre os crimes e as contravenções penais, dentro dessa nossa aula de hoje, nós temos a questão da diferença do sursi. O sursi, que é aquela suspensão condicional da pena, nas contravenções penais tem um período de 1 a 3 anos. Né? No tocante ao sursi lá para os crimes, o sursi terá um período de 2 a 4 anos. Né? Nesse sentido, o sursi é a suspensão da aplicação da pena, né? A suspensão condicional da pena, da qual trata o artigo 77 do Código Penal brasileiro. Certo? Essa é a derradeira diferença entre os crimes e as contravenções penais dentro da sistemática empregada pela nossa legislação penal, pelo nosso sistema penal brasileiro. Certo, pessoal? Eu vou me despedir de vocês, nós já estamos aqui, até para o vídeo não ficar muito longo, certo? Para não dificultar, inclusive, o estudo de vocês. Nós estamos nos aproximando de 1 hora de aula. Vou me despedir de todos e de todas com os meus mais respeitosos cumprimentos, com os meus desejos de uma excelente noite, uma excelente semana a todos e a todas, com muito cuidado, muita prevenção à Covid-19. Vamos sair de casa em situações absolutamente necessárias, absolutamente excepcionais. No mais, vamos tentar preservar o isolamento social, preservar a quarentena. Se a gente precisar sair de casa, vamos nos utilizar dos equipamentos de proteção individual, sobretudo a máscara, mas também, quem puder, a viseira, o óculos, a luva, né? É importante. Vamos manter um distanciamento social para quem testar positivo e um distanciamento social de 1,5 m, pelo menos, quando a gente precisar sair à rua. Né? Vamos ter cuidado com a higiene, lavando sempre as mãos. Quem usar luva, saiba que o uso da luva, obviamente, não torna prescindível a lavagem constante, frequente das mãos, pelo menos 20 segundos. Né? E também a utilização de álcool, 70%, tá? Como forma de higienizar e prevenir a proliferação desse famigerado novo coronavírus, desse SARS-CoV-2, que tem provocado tanta dor, tanto sofrimento, tanto luto, sobretudo no momento em que a gente percebe, por parte das autoridades do governo federal brasileiro, um completo desinteresse, para dizer o mínimo, no combate a essa pandemia, os efeitos catastróficos da pandemia em nosso país, que já registra a triste marca de mais de 43 mil brasileiros, mais de 43 mil vidas brasileiras perdidas em menos de 3 meses. Né? Eu li na tarde de hoje um texto extraordinário, depois eu posto no Facebook, um texto escrito por um jornalista do periódico brasiliense, Correio Brasiliense,
no qual ele se referia àquela tragédia que aconteceu em 2006, a queda de um avião da companhia Gol, que foi abauroado por um jato Legacy, um táxi aéreo, sendo que os pilotos do táxi aéreo não estavam usando o chamado transponder, aquele radar, aquela espécie de radar que equipa certos aviões, e acabou se chocando com a asa do avião. O jato conseguiu pousar, mas o avião, infelizmente, caiu no meio da selva, no meio do mato, lá no estado de Mato Grosso, né, provocando a morte de todos os seus ocupantes, mais de 160 pessoas, salvo engano, 164 pessoas que morreram nessa tragédia. E na época o país parou, né? Foi um colossal drama, um colossal trauma coletivo na memória, na história da aviação brasileira. E esse jornalista, ele fez a cobertura, na época, e ele fez uma comparação interessante. Trágica, porém interessante. É como se todo dia 3 aviões daqueles caíssem há 90 dias, ininterruptamente, em nosso país. E, infelizmente, muitas pessoas ainda não acordaram para a necessidade de fazermos frente a essa pandemia, a esse vírus, a essa enfermidade terrível, de maneira ativa, de maneira veemente, como se estivéssemos em uma guerra. E nós estamos, em verdade, em uma guerra. Eu diria até que, sob certos aspectos, o enfrentamento a essa pandemia é pior do que uma guerra. Porque na guerra, em geral, pelo menos em determinadas situações, você enxerga o inimigo. O inimigo aqui é invisível e, por isso mesmo, extremamente perigoso, extremamente letal, extremamente contagioso. Portanto, vamos tomar todos os cuidados possíveis para que nós consigamos vencer a pandemia da Covid-19. Resistiremos. Uma boa noite a todos e a todas, meus caros amigos internautas, minhas caras amigas internautas. Uma boa noite, sobretudo, aos meus alunos e alunas inscritos na disciplina Legislação Penal de Travamento. Fiquem com Deus.